Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou psicólogo, sou coach, diretor aqui do Instituto Supera e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, no qual eu vou trabalhar muito sobre itens do edital de concurso público, tá bom? Itens de perfil de personalidade. Hoje nós vamos estar falando sobre a entrevista psicológica. Então, te recomendo a pegar lápis, caneta, papel, anotar o máximo que você conseguir, que eu acredito que vai ser uma aula muito produtiva. Tudo bem? Vamos nessa! É isso aí, pessoal. Então a gente vai começar pela finalidade. Por quê, né? Por que existe uma entrevista psicológica para concurso público? Então nós vamos entender essa finalidade dela. E a finalidade qual é? É buscar verificar algumas características do teu perfil, no qual já foram avaliadas em algum momento dentro do processo seletivo, por aplicação de testes, dinâmicas de grupo, não importa o que foi utilizado, já se possui algumas características tuas e a entrevista ela vai vir justamente para ou fazer uma comparação, né, desses itens que você já demonstrou anteriormente ou para realmente vir fazer um levantamento. Não importa, mas esse levantamento ele vai buscar identificar o quê? O teu comportamento e o teu emocional. E isso, a entrevista, como pode, mas ela vai avaliar o teu comportamento e o teu emocional. Que comportamento é este, Felipe? Relacionamento interpessoal. Né? Então, dentro da entrevista, com base no que você fala, vai dar para se entender um pouco sobre o teu relacionamento interpessoal, vai entender um pouco o seu nível de agressividade, vai entender um pouco a sua postura com relação à liderança e até mesmo a tua fluência verbal. Isso são algumas características comportamentais que dá para ser verificado dentro, né, aí da sua entrevista, legal? Só que existe também uma verificação da parte emocional. Essa parte emocional ela está ligada ao quê? O seu nível de ansiedade, os seus sinais fóbicos, né, os seus medos, o teu controle emocional. Então, de que maneira esse momento você vai se manter calmo ou pelo menos controlado no intuito assim. Você sente ansiedade, sente nervosismo, isso não vai se extinguir. Mas de que maneira você não permite que estes sentimentos façam você ter algumas reações físicas ou verbais ou até cognitivas no intuito de elaborar uma boa resposta que impeçam você disso, né? Então é exatamente o controle do que você está sentindo, não interferir no que você precisa fazer. E o teu nível de resiliência. Todas essas questões eles vão buscar com base em como você pensa, nas suas histórias de vida, tá? Legal? De um modo geral aí, gente. Vamos lá então. Vou voltar aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais rápido para ser um pouco mais objetivo. Então, a finalidade a gente já descobriu, que é o quê? Identificar se você tem perfil ou não, ou até num nível de comparação com algum resultado que já saiu, ou para levantar algumas características com ela mesma, tá? E ela pode surgir de dois formatos. A estrutura de entrevista, ela pode estar dividida como? Aqui a estrutura de entrevista. Em estruturada ou semi-estruturada. Estruturada seria assim, vamos pensar no concurso da Polícia Militar, tá? Eles fazem entrevista individual. Outros concursos é muito difícil isso acontecer, mas na Polícia Militar isso é mais frequente. Uma entrevista estruturada existiria o mesmo tipo de pergunta e o mesmo
sequências de perguntas seria engessada. O que acontecer com um candidato vai acontecer com todos da mesma maneira, com as mesmas perguntas, com a variação de tempo parecida, né? O que mudaria seria o tempo que o candidato leva para responder ou não uma pergunta, mas não mudaria de um para o outro, seria exatamente uma cópia de entrevista, de perguntas. Agora, a semi-estruturada, o profissional, ele tem um foco, um objetivo para buscar, que é identificar algumas características, mas ele possui uma liberdade de fazer de uma forma um pouco diferente. Ele pode perguntar de uma forma com perguntas mais abertas, com perguntas mais fechadas, que nós vamos ver logo aqui. Tudo bem? Essa daqui é por isso que existe entrevista que demora 5 minutos, e existe entrevista que demora 40 minutos. E nem sempre o que fez 5 minutos vai ser apto, ou o que fez 40 minutos vai ser apto. Então, essa característica existe porque lá a entrevista costuma-se ser semi-estruturada. Então, a polícia militar, por exemplo, usa uma estrutura de semi-estruturada, uma estrutura de entrevista semi-estruturada, tá bom? Prosseguindo, vamos pensar no seguinte, no estilo de perguntas. Então, nós já entendemos que existe uma estrutura semi-estruturada, então a entrevista ela é semi-estruturada, tá legal? Vamos um pouco de novo. E existe agora os estilos de perguntas, perguntas fechadas e perguntas abertas. Por que isso é importante entender, Felipe? A partir do momento que você entende o tipo de pergunta que está sendo feito, a estrutura dessa pergunta, você vai entender o estilo de resposta necessário. Por exemplo, perguntas fechadas. Elas vão exigir da pessoa respostas curtas. Por exemplo, possui arma de fogo? Você não tem muito o que responder, é sim ou não. Então, é um estilo de pergunta fechada, ela é muito objetiva, não tem que ficar trazendo muita informação. Só que existe o estilo de pergunta aberta. Essa já exige uma resposta um pouco mais longa, né? Que tipo de pergunta seria essa aberta que vai me permitir falar um pouco mais com mais liberdade de tempo, né? Mas também não é uma liberdade para você ficar horas, vários minutos falando sobre o mesmo assunto, mas você vai ter condições de colocar um pouco mais de informação, um pouco mais de emoção, de pessoalidade, de características tua mesmo dentro dessa resposta. Por exemplo, fale de você. Candidato, me fale de você. É uma pergunta aberta. Ela abre para você falar da tua família, falar do teu profissional, do seu intelectual, do seu momento social, de diversão. Então, ela está bem aberta, ela está ampla, né? Até para falar dos teus objetivos. Legal? Então, essa é a forma das estruturas de perguntas e de própria entrevista. É importante você saber isso porque, a partir do momento que você conhece o formato, você vai conseguir identificar como expressar o que acredita, o que pensa, o que sente sobre o assunto que está sendo questionado, tá bom? Como, Felipe? Como? Eu ouço isso muito, né? As pessoas, elas ficam achando, eu tenho que mentir, eu tenho que falar uma coisa que eu não acredito, que não seja verdade. Não, você não tem que mentir. Só que você tem que chegar lá com as informações que estão sendo pedidas. Lá não é um lugar para você ficar se desabafando, falando da tua vida. É para falar da tua vida o que foi perguntado. E como você pode hoje estar se preparando, né, por conta na tua casa, para fazer uma boa entrevista, participar, né, ter um rendimento produtivo. Vou trazer aqui algumas coisas, tá? Não dá, porque senão o vídeo fica muito longo, mas algumas coisas para vocês entenderem é o seguinte: pesquise sobre a instituição que você pretende entrar.
polícia militar, polícia civil, polícia científica, guarda municipal, agente de escolta e vigilância ou agente de segurança penitenciária, que são as classes da SAP, polícia civil, barro branco, militares de outro estado, não importa. Você vai fazer, até numa empresa, meu amigo, você vai fazer uma entrevista, pesquise. Já tive experiências aqui na empresa, aqui no Instituto Supera, de pessoas concorrendo a uma vaga aqui que eu tinha aberto de marketing, a pessoa não sabia o que a empresa trabalha. Não faz sentido, não tem por que eu contratar uma pessoa dessa. E eu digo mesmo para você, saiba sobre a instituição que você pretende entrar. E o que você precisa saber da instituição? As modalidades, onde essa instituição atua, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, as suas qualidades, o seu diferencial dentro da sociedade ou dentro do mercado, não importa. Né? Se você está falando de polícia, vamos pensar o seu diferencial dentro da sociedade. Vou exemplificar. Modalidades, o que seria isso? A polícia ela é ostensiva, é uma polícia que trabalha com ronda escolar, é uma polícia que trabalha com um programa de prevenção a drogas, né, o PROERD. Então aqui são 3 modalidades entre várias. Né? Se você começar a listar, tem várias. Tem águia, canil, cavalaria, corregedoria, tático, ROCAM, trânsito, uma infinidade ambiental, muitas. Então é importante você entender essa questão de modalidades, para você saber falar um pouco da instituição que você almeja entrar. Legal? Só que quais são os pontos fortes dessa instituição? O que te motiva? O que te abre os olhos para ela? Pode ser, ela é atuante 24 horas por dia, ela é uma instituição bem equipada, é uma instituição que tem como missão salvar vidas. Então, olha só que legal, você começa a ter um conhecimento a mais do lugar que você pretende entrar, não aquela coisa superficial. É meu sonho ser policial. Mas por quê? Porque eu gosto, eu sempre admirei. Admirou o quê? Dentro da instituição? Não sabe. Nunca olhou realmente para a instituição. Muitas vezes a pessoa está buscando emprego, né? E aí mostra isso, tá bom? Deixa isso aqui um pouquinho. Vem para cá. Legal, então outra lá. Qualidades da instituição também. Também eu acredito que até o bem equipada, tudo isso também passa a ser uma qualidade, né? Mas vamos lá. Sem distinção de público atendido, então não importa se é preto, branco, se é pobre, rico, homossexual, heterossexual, não importa se você de que tipo de religião, de credo, nada, a polícia está aí para atender a sociedade de um modo geral. Né? Ela é bem preparada, é bem treinada, né? Com procedimentos, com técnicas, então tá tudo aqui. Ó. E o seu diferencial? Ela te dá uma oportunidade de crescimento, né? Só depende da tua capacidade, do teu intelecto, da tua força de vontade. Ela é uma instituição que traz uma estabilidade para você. Ela é presente em todo o estado, então não existe um lugar, uma região de São Paulo que não, né, por exemplo, falando da Polícia de São Paulo, né, ou não importa de que estado, que a polícia não esteja presente. Né? Então isso daí é muito importante você ter em mente também, que a polícia está presente no estado inteiro, atua 24 horas por dia. Aqui já é legal que você pode já dar um link numa resposta, se você é uma pessoa flexível como ponto forte teu, como uma qualidade tua, é o que a gente vai falar aqui embaixo. Você já pode falar, né, que como esse nível de flexibilidade tua é legal, você vai conseguir se adaptar a horários, vai conseguir se adaptar em outras regiões, se for necessário. Então, tudo isso é importante, tá bom? Existe também aqui, olha, o autoconhecimento. Que autoconhecimento seria esse? Suas qualidades, teus defeitos, o que você vai falar de você, né? Você vai se apresentar como lá. E por quê? Né? Aqui eu coloquei PM, né? Mas por que você deseja ingressar nessa carreira policial, no caso?
Nas qualidades, nós podemos pensar: você é flexível, você é dedicado, então são qualidades tuas, de caráter. Não é falar, eu sou bom cozinheiro. Isso não está indo muito ao encontro do que você está buscando ali. Você não está fazendo uma entrevista para uma vaga de chefe de cozinha ou auxiliar. Você está fazendo uma entrevista, participando de um processo seletivo para ser policial. Vamos pensar em características que vão ao encontro do que você pretende trabalhar, onde você pretende atuar, né? Então, pelo amor de Deus, cuidado aí com esses pontos positivos que você tenha. Que defeitos? Gente, defeito é defeito, né? Então você pode falar: olha, eu sou muito analítico, então eu questiono demais, eu tenho que entender muito bem as coisas, eu sou muito extrovertido, ou sou pouco extrovertido, então eu brinco muito pouco, ou eu brinco muito. Não importa, você tem que trazer um defeito, realmente que seja defeito, que você tenha percepção desse defeito, que você tenha clareza do que você está buscando fazer para que ele diminua, para que ele suma e passe a não ser mais um defeito que prejudique você no teu dia a dia. Tá bom? Sua apresentação, você vai falar o quê sobre você? Poxa, fala com quem você mora, com que você trabalha, a sua formação acadêmica, o que você gosta de fazer, as suas áreas de interesse, a sua família, né? Comece a falar coisas que são importantes para um avaliador que está buscando contratar alguém para a polícia, por exemplo. Seja interessante saber, até pela ideia dos itens lá do edital. Se você tem um bom relacionamento interpessoal, você é uma pessoa de muitos amigos, você é uma pessoa que interage muito com a tua família, de que maneira, traga todas essas informações da sua vida ali naquele momento que você julgue ser relevante, tá? Por que você quer entrar na instituição? Por admiração? Por respeito à profissão? Pela profissão, pela atuação dela dentro da sociedade, o papel dela, né? Você acredita na missão? Você sabe qual é a missão, qual é o papel dessa instituição dentro da sociedade? Como isso vai impactar na tua vida? Então, é muito importante você ter esse conhecimento, legal? Bom, gente, vamos lá. Falamos então de preparação, como se preparar, a estrutura de entrevista, a estrutura de perguntas, a finalidade do porquê, né, você está passando por esse processo. E agora vem aquela pergunta que as pessoas, o edital ele diz que não reprova, que a entrevista não reprova, realmente nunca vão falar que foi a entrevista que te reprovou. Mas é o seguinte, ela reprova sim, né? Por que ela reprova? Pelo seguinte, se você mostrar, eu vou até dar um zoom aqui, se você mostrar que está em desacordo com o edital, com o que você apresentou na sua avaliação anterior, nada impede que você tenha treinado os testes, que você tenha buscado ficar baixando a internet, pegando bizu com pessoas, né? E treinou. Só que você treinar é uma coisa, outra hora é na hora que você tem que expressar quem você realmente é, você está à frente de um profissional e ali você tem que abrir a boca e falar, existe essa diferença. E nisso daí, onde pode ser pego e mostrar essa divergência e pode reprovar você sim. Não porque a entrevista vai reprovar, mas ela vai mostrar que você não é nada daquilo que foi apresentado anteriormente. Por isso a importância de ser realmente quem você é em todo o processo. Mas, mais uma vez, cuidado, porque quem você é nem sempre é quem o concurso quer. Por isso, busque se desenvolver. Busque melhorar características que possam ser limitantes dentro do seu edital, dentro da sua vida. Tudo bem? E assim, né, o concurso, eu estou fazendo isso num período do ano que o concurso está acabando, né, da Polícia Militar, aí um edital de 2016, 2017.
E as reprovações no psicológico estão sendo massivas. De uma turma reprovar, 73% foram reprovados. Olha só, 92 candidatos, desses 92, 73% foram reprovados. Ou seja, 25 pessoas foram aptas e 67 reprovadas. É muita coisa, é muita gente despreparada, é muita gente fora de um perfil que realmente vá ao encontro do que a instituição está buscando. Olha isso, gente. Eu vou até sumir com a outra parte aqui. É muita gente. Uma outra turma, tá? Para não falar que eu peguei só uma turma, porque existe uma variação de 56, 60, 70, 68, 72, 59. Peguei então existe não é uma porcentagem engessada, ela está variada, mas de 56 a 73%. De 110 convocados, 110 pessoas, 69% reprovaram no psicológico. Ou seja, dessas 110, só 34 pessoas foram aprovadas, 76 pessoas inaptas. 76 pessoas. Mas o que está levando a esse nível de reprovação? Simples. É o estilo de vida que as pessoas têm levado. As pessoas hoje não se conectam com ninguém, as pessoas não expressam o que sentem, as pessoas são extremamente aceleradas, as pessoas, o próprio momento econômico do país, as pessoas vivem num estado competitivo muito extremo, todo mundo já assim naquele estado de sobrevivência, e uma coisa vem alimentando a outra e chega a esse nível, porque as pessoas hoje não têm características adequadas realmente para ingressar num concurso, não é para ingressar num concurso, para ingressar em uma carreira, no caso aí, nesse caso que eu citei aqui, na militar. As pessoas estão hoje muito despreparadas emocionalmente e de forma comportamental. Por isso a importância, vá buscar uma ajuda não para burlar, não para aprender, mas para você se identificar. Porque se você apresenta essas características no concurso, é com garantia, tá? Com certeza eu afirmo isso. Você coloca essas características que foram em desacordo com o edital no teu dia a dia. Isso para você é um hábito. Você na tua cabeça, você não errou, não fez nada errado. É que não é que existe certo ou errado, existem várias formas de se comportar, de pensar e de agir. E você não agiu aqui dentro do concurso, não sentiu o que era para ser sentido, na intensidade que era para ser sentida, da forma que era para ser se comportado, se comunicado. Só que na tua vida, isso você está carregando para a tua vida também, na sua área profissional hoje atual, dentro do teu relacionamento, dentro dos seus amigos, com a forma que você mesmo vive, com a forma dos seus recursos. O que acontece? Você está trazendo para a tua... Na verdade, você não está trazendo para a tua vida, você está levando a tua vida lá para o concurso e você está reprovando. As pessoas estão reprovando. Isso mostra o quanto as pessoas hoje estão despreparadas e vivem em um estado emocional e de comportamento muito inadequado. A polícia militar, por exemplo, aqui do que a gente conversou hoje, ela não está pedindo um super-homem, uma super-mulher. Está pedindo pessoas em um nível que é considerado comum. Só que hoje essas características não estão sendo mais comuns. Por isso a importância de buscar um profissional que realmente vá desenvolver essas suas características. Não adianta você ficar tentando aprender por conta em internet, com um papo de amigo, a como desenhar uma casinha, ficar treinando palográfico, ficar treinando PMK. Nada disso resolve, nada disso funciona. Ou você seja você mesmo, e esse você tem que ser uma pessoa que esteja realmente em acordo com o que o edital quer,
ou você vai reprovar, vai fazer parte da porcentagem, se você infelizmente já não fez parte dessa porcentagem. Sou o Felipe, né, aqui no Instituto Supera, psicólogo e coaching. Estou à sua disposição. Espero que essas informações realmente possam agregar e te ajudar de alguma maneira. E se você sentir que quer mais, que precisa mais, me procurem, que tenho certeza que o melhor ainda está por vir na tua vida. E se você tem alguma dúvida, gostaria que eu falasse de algum outro assunto relacionado a concurso, essa parte de perfil, que é o meu forte, né? Não peço para eu falar de matemática, pelo amor de Deus, mas eu posso falar da parte emocional, da parte comportamental. Deixe o seu comentário, me peça que eu vou gravando dentro das possibilidades e vou colocando aí para vocês. Legal? Se você gostou, né? Curte aí, indique para os seus amigos, compartilha, se inscreva no canal, que toda semana eu estou postando algo novo, sempre um vídeo novo, trazendo o máximo de informação possível, justamente para buscar te ajudar de alguma forma. Tudo bem? Fica com Deus e até o próximo vídeo.